Fala, galerinha do oitavo ano! Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Nessa aula de hoje vamos trabalhar as propriedades dos triângulos. Para ser mais preciso, nessa aula de hoje vamos ver as propriedades do triângulo isósceles e as propriedades do triângulo equilátero. Lembrando que um triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais. E no caso, um triângulo equilátero, ele tem todos os seus lados iguais. Inicialmente, vamos começar provando duas propriedades no caso do triângulo isósceles, certo? Nós vamos provar essas propriedades com auxílio do software GeoGebra, beleza? Então, veja bem, a primeira propriedade ele fala: em todo o triângulo isósceles, a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo do vértice coincide. Então, ele fala o seguinte, ó, que em todo o triângulo isósceles, ou seja, um triângulo que possui dois lados iguais, ele fala que a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo do vértice, elas coincidem. Aí vocês me perguntam, professor, o que é mediana? Mediana, ela vai ser um segmento de reta que parte de um vértice até um outro lado desse triângulo e divide esse lado que ela foi em direção em duas partes iguais, certo? Por exemplo, se você tiver um comprimento que vai, no caso ali, de 1 a 10, então, se você divide no meio esse comprimento que vai de 1 a 10, fica 5 para um lado e, no caso, 5 para outro lado. Então, seria ali a média desses lados ali, seria, no caso, essa mediana, certo? O que significa a altura relativa à base desse triângulo? A altura, ela parte do vértice e vai até a base, certo? E a altura sempre forma um ângulo de 90 graus, no caso, com esse lado que forma a base. E a bissetriz do ângulo do vértice, no caso, ela divide esse ângulo do vértice em duas partes iguais. Tranquilo? Então, nós vamos provar isso daí. Tudo isso que eu estou falando vai ficar de forma muito bem mais clara, certo? Quando eu começar a mostrar isso no software. A segunda propriedade, ela fala: em todo triângulo isósceles, o ângulo da base são congruentes. Então, indo aqui para o GeoGebra, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar um triângulo, certo? Isósceles, certo? Esse triângulo isósceles, ele vai ter, no caso, o meu vértice A, ele vai lá no meu vértice B, depois vai lá no meu vértice C e retorna lá no meu vértice A. Então, eu acabo de afirmar para vocês que isso é um triângulo, no caso, isósceles. Então, ele tem dois lados iguais. Então, eu estou dizendo que o meu lado C, o meu segmento de reta AB, no caso, esse comprimento aqui que vai do A até o B, ele é congruente ao meu comprimento, no caso, AC. Vejamos, olha só, eu vou vir aqui, ó, e medir, no caso, a distância desse comprimento. Então, a gente consegue identificar que essa distância, ela mede quanto? Mede 9,43. Então, se essa distância aqui, ó, desse segmento de reta, mede 9,43, no caso, essa B também teria que medir quanto? 9,43. Então, são iguais, certo? Então, no caso, se ele tem duas medidas iguais, consequentemente, essa minha medida aqui ela vai ser diferente. Ela tem um valor de 10, certo? Então, agora, eu vou pegar uma linha, no caso, uma linha não, um segmento de reta, e esse segmento de reta, ele vai descer até esse ponto aqui, ó, certo? Ele vai descer até esse ponto, certo? Aqui, ó, e eu vou chamar, no caso, esse ponto D que formou bem ali, eu vou chamar esse ponto D que formou, trocar o nome dele, e no caso eu vou chamar ele, no caso aqui, de ponto M. Esse ponto M eu estou relacionando ele,
no caso ali, a minha mediana. Então, eu estou dizendo para vocês que o meu comprimento A até M é a minha mediana. E o que, que a mediana ela faz? Ela divide esse comprimento, no caso que é o comprimento BC, em duas partes iguais. Então, a gente vai comprovar, no caso, que esse comprimento foi dividido em duas partes iguais. Então, eu quero o comprimento A até o comprimento M. Ou o comprimento B até o comprimento M, perdão. Então, olha só, meu segmento de reta que vai do meu ponto B até o meu ponto M, ele mede 5 unidades de medida. Então, consequentemente, do meu comprimento M até o meu comprimento C, também tem que medir, no caso, 5 unidades de medida. Então, eu posso afirmar que o meu segmento de reta AM é a mediana, porque a mediana divide o lado da base em duas partes iguais. Tranquilo? Agora veja também, aprendemos nas aulas anteriores que a altura sempre ela é relativa a algum lado. Então, eu quero relacionar a altura em relação, no caso, ao meu lado da base. O meu lado da base é o meu lado BC, certo? Eu falei também que a altura sempre ela forma, no caso, um ângulo de 90 graus com o meu lado, que ela está sendo relacionada. Então, a gente relacionou a altura em relação a quem? A esse comprimento da base. Então, eu vou vir bem aqui no GeoGebra e vou selecionar o ângulo. Então, se aqui, ó, nesse ponto M, nesse vértice aqui, ó, formar um ângulo de 90 graus, eu posso dizer que minha mediana, ela coincidiu, no caso, com a minha altura. Então, para saber essa altura, eu posso vir aqui, ó, ponto A, ponto M e ponto B. Então, eu consigo visualizar que aqui formou um ângulo alfa, no caso de 90 graus. Então, olha só, essa primeira condição eu acabei de verificar. Olha só, em todo o triângulo isósceles, a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo do vértice coincidem. Então, até agora eu vi que a mediana e a altura relativa à base, elas coincidiu. Como assim, professor, coincidiu? Veja bem, a minha mediana, que é do meu ponto A até o meu ponto M, ela dividiu esse segmento de reta em dois comprimentos iguais. Aqui mede 5 e aqui também mede 5. Eu também falei que a altura sempre ela forma um ângulo de 90 graus ao lado que ela está relacionada. Então, a minha altura também vai ser o meu segmento de reta que vai do A até o M. E como ela formou um ângulo de 90 graus, eu posso dizer que a minha altura desse triângulo ela coincide, no caso, com a minha mediana, certo? Agora, falta a gente ver se vai coincidir, no caso, a bissetriz. Mas o que é a bissetriz? A bissetriz é um segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, veja bem, eu quero mostrar que esse meu segmento de reta, que vai do meu ponto A até o meu ponto M, dividiu esse ângulo que está formado aqui em duas partes iguais. Então, é justamente isso que eu vou selecionar. Então, eu vou selecionar o meu ângulo, no caso, selecionar esse ponto B, esse ponto A, no caso, e retornar lá no meu ponto M, certo? Eu descobri que aqui tem um ângulo beta, que é uma letra grega do alfabeto, de 32,01. Então, veja bem, se esse lado aqui, ó, é 32,01 graus, consequentemente, para que esse segmento de reta AM seja a bissetriz, esse outro lado tem que ter quanto? 32,01. Então, eu venho aqui no meu ângulo e vou medir quantos graus tem esse lado. Então, eu vou clicar no meu ponto M, A, C. E eu acabo de verificar que esse meu comprimento, no caso aqui, ó, também tem
32,01. Então, a primeira propriedade aqui do triângulo retângulo, do triângulo isósceles, eu consegui acabar de comprovar que a minha mediana, a minha altura e a bissetriz do ângulo do vértice, eles coincidem, certo? Então, esse segmento de reta AM, ele é ao mesmo tempo, no caso, a minha mediana, porque divide em duas partes iguais, ele é também a minha altura, porque ele forma um ângulo de 90 graus aqui, e ele também é a minha bissetriz, porque dividiu esse ângulo em duas partes iguais. Agora falta provar, no caso, a segunda propriedade. A segunda propriedade do triângulo isósceles, ele fala, em todo o triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, o que são os ângulos da base? Olha só, esse ângulo aqui de cima, que é o 32,01 e 32,01 graus, eles são o ângulo do meu vértice A. O ângulo da base é aquilo que fica onde? Na base, dando a sustentação. Então, ele fala que esse meu ângulo aqui, ó, que forma nesse vértice B, ele é igual ao meu ângulo do meu vértice C. Então, a gente vai fazer essa comprovação. Eu seleciono o meu ângulo novamente, clico lá no meu vértice A, no meu vértice B, e retorno ali até o meu M. Então, aqui eu consigo verificar o seguinte, que esse ângulo, no caso aqui, que é essa letra grega chamada de φ, acho que é o φ, se eu não me engano, que é o φ, é 57,99 graus. Consequentemente, aqui também tem que ser o quê? 57,99 graus para conseguir comprovar, no caso, a minha segunda propriedade, que em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou medir esse ângulo aqui, no caso no C. E ele tem quanto? Vamos verificar que ficou em cima aqui, ó, ele tem justamente 57,99 graus. Então, conseguimos comprovar, no caso, essas duas propriedades. Beleza? Agora, partimos para as propriedades do triângulo equilátero. Falando aqui das propriedades do triângulo equilátero, um triângulo equilátero ele tem todos os seus lados iguais. Então, um triângulo equilátero ele tem todos os seus lados iguais. E a consequência dele ter todos os seus lados iguais é que a medida do seu ângulo interno, de cada ângulo interno, vai ser igual a 60 graus, beleza? Então, a medida de cada ângulo interno vai medir igual a 60 graus. Então, veja bem o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse triângulo que está desenhado e vou fazer uma replicação dele. E a replicação dele eu vou colocar ao lado, que está bem aqui. Certo? Qual é o objetivo? Inicialmente, eu vou dividir esse triângulo em dois. Veja bem, eu vou colocar aqui, ó, dividir em dois por meio, no caso de uma mediana. Então, eu vou colocar uma mediana aqui, certo? Esse ponto D, eu vou renomear chamando ele de M, certo? De M. E vou pegar um segmento de reta, certo? Esse segmento de reta vai ser a minha mediana. Essa mediana, ela dividiu esse triângulo equilátero em duas partes iguais, ou seja, em duas partes iguais não, em dois triângulos que vão ser congruentes, iguais. Ou seja, eu tenho um triângulo aqui que está do meu lado esquerdo e tenho um triângulo que está do meu lado direito, certo? Então, do meu lado esquerdo, eu tenho o meu triângulo ABM e do meu lado direito aqui, ó, eu tenho o triângulo ACM, beleza? Então, o objetivo para essa primeira imagem é provar que o meu ângulo que é formado no meu vértice B é igual ao meu ângulo que é formado no meu vértice C, beleza?
Agora, para esse outro triângulo, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, no caso, o ponto médio e vou colocar uma mediana, no caso, entre o lado AC, beleza? Então, no lugar desse D aqui, eu vou renomear, no caso, e chamar de A de M'. Chamei de M', certo? Vou pegar, no caso, um segmento de reta aqui e vou dividir esse triângulo, no caso, em dois triângulos. Vai ser o triângulo ABM e, no caso, um outro triângulo aqui, ó, que vai ser um triângulo, por exemplo, CBM. Então, eu tenho, no caso, esses dois triângulos bem aí, certo? Então, olha só, para esse triângulo bem aqui, eu quero provar que a medida do meu ângulo, do meu vértice A1, então aqui eu vou ter um ângulo, eu quero provar que esse ângulo desse vértice vai ser igual ao ângulo desse outro vértice que está bem aqui. Voltando para essa primeira imagem, né, eu posso fazer a seguinte analogia. Que analogia eu posso fazer? Lembrando que os lados desse triângulo maior, certo, são iguais, por ser, no caso, equilátero. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou medir o comprimento, no caso do meu lado AB. O meu lado AB, no caso, ele vai ter um comprimento, no caso, de 10, certo? Vou afastar um pouco esse 10 para ele ficar visível bem aqui. Então, eu vou dizer que o meu comprimento, no caso, né, o meu comprimento do meu lado AB, certo? Ele é congruente, ou seja, ele é igual ao meu comprimento do meu outro triângulo, que é AC, certo? Então, eu estou dizendo que o meu ângulo AB, no caso, ele é congruente ao meu lado AC. Lembrando que estamos analisando a congruência entre o triângulo ABM e o triângulo ACM, beleza? Então, eu consegui verificar que ele tem uma congruência inicialmente de lado, beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, para o meu triângulo ABM, eu vou dizer o seguinte, que o meu lado que vem aqui, ó, selecionar a distância, comprimento, eu vou dizer que meu lado BM, que no caso mede 5 unidades de medida, ele é igual ao meu comprimento, que é o meu comprimento do meu triângulo ACM, ele é igual ao meu comprimento, no caso BC. Beleza? Então, nós temos aí um caso de congruência de lado, lado, beleza? Olha só, o triângulo ABM, certo? Ele tem o lado aqui, ó, congruente AB a meu triângulo ACM. Então, no caso, esse lado, AB, é congruente ao meu lado AC. Então, é uma congruência no caso de lado. Eu verifiquei também o seguinte, que o meu lado BM, que mede 5, ele é congruente ao meu lado MC, que também mede 5. Agora, veja bem, esses dois triângulos que estão aqui, um do lado direito e outro do lado esquerdo, ele tem um lado em comum. Que lado é esse? É o lado AM. O lado AM tanto faz parte do meu triângulo do meu lado esquerdo, como faz parte também do meu triângulo, no caso do meu lado direito. Então, eu posso dizer que, como eles têm um lado em comum, ele vai ter um caso de congruência no caso de LLL, ou seja, todos os seus lados são iguais. A consequência de todos os seus lados ser iguais é a seguinte. Então, se todos os seus lados são iguais, eu posso dizer o seguinte, que esse ângulo aqui, ó, que é formado entre o vértice A, B, M, que no caso é de 60 graus, e todo ângulo, né, todo triângulo, retângulo, a medida de cada ângulo interno é 60. Então, se aqui é 60, consequentemente, aqui também vai ser o quê? 60. Então, se eu medir, no caso, esse ângulo aqui, ó, ele também vai ser o quê? 60. Vou só afastar aqui um pouquinho para baixo para a gente ver
no caso que é 60 graus. Beleza? Agora veja bem, esse ângulo aqui, ó, eu acabei de verificar, no caso que ele mede quanto? 60 graus. Mas se esse triângulo total, ele é igual, no caso aqui, a esse triângulo total, eu posso dizer que o meu ângulo, no caso aqui, ó, o meu ângulo AC1, B1 também vai medir quanto? Também vai medir, no caso, é 60 graus. Mas veja bem, não é um triângulo, no caso, equilátero. Se é um triângulo equilátero, consequentemente, esse outro lado ali vai medir quanto? Vai medir 60. Então, eu consigo verificar que o ângulo que forma entre o vértice B1, A1 e C1 também vai medir quanto? Também vai medir 60 graus. E vou afastar mais um pouco aqui, mede 60 graus. Então, eu consigo dizer que a soma dos ângulos internos desse triângulo equilátero, ele mede, no caso, 180 graus. E cada ângulo interno, ele mede, no caso, 60 graus. Agora, veja bem o caso de congruência desse triângulo bem aqui, ó. Ao contrário desse outro aqui, esse triângulo que está do meu lado direito aqui, ó, esse triângulo total do meu lado direito, ele foi dividido em dois. Ele foi dividido no triângulo A1, B1 e M', e também foi dividido no meu triângulo, no caso aqui, ó, C1, B1, M', certo? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que o comprimento, no caso aqui, ó, que o comprimento, no caso desse meu lado, A1, B1, que no caso mede 10, ele é congruente ao meu lado, no caso C1, B1. Beleza? Então, o lado AB1, A1, B1 é congruente ao meu lado, no caso C1, B1. Beleza? Eu também posso afirmar o seguinte, ó, que o comprimento do meu lado A1, M', que mede 5, é o mesmo que o comprimento do meu lado M', no caso C1, certo? Então, nós temos aqui um caso de congruência lado a lado. Agora, veja bem, o mesmo fato que aconteceu com esse triângulo aqui, ó, com esses dois triângulos, do meu lado esquerdo e do meu lado direito, eles têm esse lado em comum, que é a minha mediana. Esse outro aqui, ele também tem um lado em comum, que no caso é a minha mediana, que vai do meu B1, M'. Então, olha só, como eles possuem esse lado em comum, eu posso dizer que ele tem um caso de congruência lado, lado e lado, porque todos os seus lados são congruentes. Esse comprimento, no caso, que vai do meu B1, M', ele também é congruente para ambos os triângulos. Então, por causa desses casos de congruência, eu consigo ver que dentro de um triângulo, no caso equilátero, os seus ângulos internos medem 60 graus. Talvez nessa parte tenha uma grande quantidade de abstração que vai ficar mais fácil agora observar e não decorar esse tanto de informação quando começarmos a aplicar para os exercícios. Então, para facilitar, vamos agora a um exercício. Galerinha, veja bem, esse exercício. Em um triângulo isósceles, um dos ângulos internos mede 106. Quanto medem os outros dois ângulos desse triângulo? Então, olha só, analisando e fazendo aqui um desenho, no caso desse meu triângulo isósceles, lembrando que o triângulo isósceles ele tem dois ângulos, no caso, iguais, e, consequentemente, no caso, ele tem aqui, no caso, ele tem dois ângulos iguais, e, no caso, também ele tem dois lados iguais. Então, eu vou chamar esse vértice aqui de A, esse vértice aqui de B, e esse último vértice aqui, deixa eu apagar porque ficou bagunçado, vou chamar de C. Eu vou dizer o seguinte, ó, que esse lado, que eu fiz dois riscos, é igual a esse outro lado.
Então, ele tem esses dois lados iguais, consequentemente, esse lado aqui que eu fiz esse outro risco, ele vai ser diferente. Então, se eu afirmar pelo dado do exercício que esse daqui, ó, tem 106 graus, certo? Então, consequentemente, o que sobrar vai para esse ângulo e para o outro ângulo. Lembrando que a soma dos ângulos internos, no caso dos ângulos internos de um triângulo, né, é 180 graus. Então, veja bem, se aqui tem já 106 graus, quanto é que falta, no caso, para 180 graus? Vejamos de novo. Se aqui eu já tenho 106 graus, então, quanto é que falta, no caso, para 180 graus? Então, veja bem, esse ângulo é igual a esse outro ângulo. Então, eu sei que a soma desse ângulo mais esse outro ângulo mais esse outro ângulo é 180. Então, eu posso seguir a seguinte linha de raciocínio. Eu posso fazer 180 menos 106. 180 menos 106 vai dar 74 graus. Mas veja bem, é 74 graus para dividir entre dois ângulos iguais. Então, basta eu pegar 74 graus e dividir por 2. Quando eu pego 74 graus e divido por 2, isso vai dar 37 graus. Então, eu posso afirmar que esse ângulo aqui tem 37 e esse outro aqui tem 37 graus, porque em um triângulo isósceles, beleza, ele tem dois lados iguais e, consequentemente, ele tem dois ângulos iguais. Beleza? Não tão complicado, igual a parte teórica, né? Então, os exercícios eles não têm um grau assim de complexidade. Nessa questão número 2, ele fala o seguinte: na figura, a representação do triângulo ABC é isósceles. Com AB, então ele fala ó, que o comprimento, segmento de reta AB, é congruente ao meu segmento de reta BC. Então, esse comprimento é igual a esse outro, no caso, esse comprimento aqui é igual a esse outro comprimento. Ele pede calcule as medidas x e y indicadas na figura abaixo. Então, veja bem, ó, se esse comprimento aqui é igual a esse, certo? E esse ângulo aqui mede 67, consequentemente, esse meu ângulo ali vai medir o quê? 67 graus, beleza? Então, eu sei que a soma, certo? Eu sei que a soma dos ângulos internos dá quanto? 180 graus. Então, se eu sei que esse daqui mede 67 e esse mede 67, basta eu somar 67 mais 67, que isso vai dar 134. E o que sobrar vai para onde? Vai, no caso, para o meu ângulo y. Então, se eu somar aqui, ó, se eu fazer a subtração de 180 menos 134, no caso, se eu fazer aqui a subtração 180 menos 134, isso vai resultar em 46 graus. Então, esse lado aqui, x, vai medir 67, consequentemente, esse meu ângulo y vai medir 46 graus. Por quê? Porque em um triângulo, no caso isósceles, sempre vai ter o quê? Dois ângulos internos iguais e vai ter dois lados, no caso, iguais. Beleza? Então, era só isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fui!